Oi! A gente está planejando a nossa viagem ao redor do mundo e achamos que podia ser divertido compartilhar com vocês um pouquinho do nosso bucket list. Esse não é nem de longe um bucket list exaustivo. A gente tentou separar alguma coisa de cada país, algumas coisinhas bobas, às vezes até como tomar um drink em alguma cidade, tomar banho de mar em algum outro lugar. Não é o motivo que a gente vai estar visitando aquele país e nem a única coisa que a gente vai fazer por lá. Tendo isso em mente, então vamos para a lista. A gente tentou separar em categorias, mas acabou não dando muito certo, porque tinha algumas coisas que não se encaixavam em nenhuma categoria específica. Mas vamos lá. Começando por umas estátuas, a gente colocou na nossa lista que a gente quer conhecer o Buda de Leshan, que é o Buda gigante de Leshan, que é a maior estátua do Buda, né, Isso. do mundo. E ela fica na China. A gente inclusive fez um short sobre isso, então dá uma olhadinha. Peraí. Ele foi construído por quê? Porque eles quiseram. Ele foi construído com a ideia de que iria acalmar as águas da região. Também tem interesse em ver o busto de Nefertiti, que pelo que eu acabei de pesquisar, está em Berlim. Ele foi encontrado por um alemão em 1912, por aí. E é considerado um símbolo cultural alemão, além da importância para o Egito. Outra escultura que a gente também quer conhecer é a Pietà de Michelangelo. Ela fica localizada na Basílica de São Pedro, em Roma. E Pietà quer dizer piedade. E a escultura ela representa a Maria segurando o corpo morto de Cristo. E por último nessa categoria tem o Exército de Terracota. É uma escultura que conta com mais de 8.000 figuras de guerreiros, 520 cavalos e 130 carruagens, que foi enterrado juntamente com Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador da China. Então é uma espécie de arte fúnebre que eles enterraram juntamente com o imperador, como se fosse proteger ele pós-morte. E agora uma parte que a gente gosta muito, que é aventuras. A gente colocou aqui o bungee jump em Queenstown, na Nova Zelândia, que a gente podia colocar bungee jump em qualquer lugar, mas a gente teve que selecionar uma, a gente selecionou em Nova Zelândia. Sim. Aí Qual a já história, aproveita. né? Qual que é a história, amor? Coloca Ai, todos escritos. a Nova Zelândia tem uma história gigante de esportes de aventuras, né? Lá é um lugar muito lindo também. Tem alguns bungee jumps, não é apenas um. Um deles acho que é 190 e poucos metros, não lembro exatamente. O outro é de 40 e pouquinhos metros, mas tem uma paisagem lindíssima. Então é um dos lugares que a gente quer pular de bungee jump. Sim. Não o único. Aí outra aventura menos adrenalina, pelo menos na minha opinião, é voar de balão na Turquia. Mas que deve ser uma experiência muito legal. Eu sei que tem muita gente que tem medo de voar de balão, então acho que conta como aventura. E tem a Capadócia, que é muito conhecida. Aqui em Santa Catarina nós temos a Capadócia catarinense brasileira, eu não vou dizer, que é em Praia Grande. É grande, capital dos canyons. É, que a gente foi nos canyons, não no Sim. balão, infelizmente, porque... Mas algum dia a gente vai poder ir na Turquia, voar de balão e realizar esse sonho. Sim. E aí a gente não vai ficar tão amargo porque a gente não pôde ir no balão em Praia Grande. E aí a gente colocou também uma meta ambiciosa, que é ir pro Monte Everest. A gente colocou, na verdade, trekking no Monte Everest, porque é possível ir só até o acampamento base, né? E lá tu já vai ter a vista do Monte Everest, deve ser muito emocionante, muito empolgante Sim. estar lá. A gente sabe que pouquíssimas pessoas já conseguiram alcançar o Monte Everest, muita gente morreu, acho que foram 300 pessoas até hoje morreram no Monte Everest. E eu acho que 5.000 alcançaram o topo e voltaram. Eu não tenho certeza das informações. Em média 200, 300 por ano, né? Consegue subir. Que tem um período bem específico também, que é o ideal subir, né? Sim. Não é muito. E tem muita coisa que pode acontecer, né? Avalanche, acidentes, pode cair, pode ficar lá em cima. Então, com certeza precisa de preparação, não dá pra ir assim na emoção também. Mas a gente pretende subir muitas montanhas por aí. Aprender sobre montanhismo e quem sabe um dia a gente vai no Monte Everest. Temos também o Holiday Park, que fica na Alemanha.
É um parque um pouco menor do que os outros que ficam lá. Tem também o Europa Park, tem um outro parque também que é um pouco mais conhecido. Mas no Holiday Park fica uma das montanhas russas mais premiadas do mundo. Então é nela que a gente quer andar. A gente adora a montanha russa. Sim. A gente adora. Ele gosta adora. da montanha-russa Fire Week. do capeta. É a minha preferida, eu adoro aquela montanha russa. Mas a gente sempre gostou de montanhas russas, né? Sim, a gente. Sempre que a gente vê algum vídeo também no Instagram dessas montanhas-russas loucas que tem todo mundo aí, fala, tu iria? Fala, acho que eu iria. Mas por ser uma das mais premiadas do mundo, né? A gente gostaria de ir. Tem como pôr um videozinho aqui. E mais uma coisa que a gente colocou aqui meio de última hora na nossa lista foi passar uma noite no deserto do Saara. E eu coloquei aqui também o Safari Kruger National Park. Eu dei uma pesquisada geral nos safaris e eu não saberia dizer qual que é o melhor, sem ir, né? Mas todos pareceram bem interessantes, aí eu acabei colocando esse da África do Sul. O importante pra mim é ver um elefante. Quero ver um elefante. No seu habitat natural, né? Sim, não Com num certeza. zoológico. Girafas também. É. Eu tenho muita curiosidade de ver leão, assim mesmo. E lhamas, quero ver lhamas. Comidas. Sim. Venha pouca coisa aqui, vocês vão ver que a gente não é muito de comer. A gente prefere gastar nosso dinheiro com outras coisas. São 4 coisas só que tem nessa lista, mas todas elas a gente quer muito fazer. E eu vou começar pela tequila no México. Porque assim, eu sei que é um grande clichê, mas a gente gosta de tequila, a gente gosta de comida mexicana. Eu podia Sim. colocar aqui comida mexicana, que a gente gosta bastante. Mas eu coloquei tequila porque eu acho que vai ser um momento realmente eu estar em algum lugar no México, tomar uma tequila tipicamente mexicana, ao redor dos mexicanos. Tem também comer pastel de Belém em Portugal. A gente também já fez um vídeo falando um pouquinho, né, sobre as comidas típicas de Portugal. Então, veja aí, tá no card. E comer pastel de Belém, sem dúvida alguma, é uma das atividades que a gente quer fazer em Portugal. Nesse vídeo a gente até conta um pouquinho da história do pastel de Belém. Sim. Então, se você não sabe qual que é a diferença do pastel de Belém pro pastel de nata, tá no vídeo. Isso aí. E a gente quer comer o de Belém, que é Pastel aquele de que só Belém. vende num lugar. A pastelaria de Belém. De Belém. Pela dona Belém. E outra coisa que eu coloquei aqui foi provar fettuccine Alfredo na Itália. Que, de novo, eu podia colocar todas as comidas possíveis, comer na Itália, comer todas as massas na Itália, comer gelato na Itália. Mas eu escolhi fettuccine Alfredo porque me deu vontade de comer na hora que eu tava fazendo a lista. E na Itália vai ser o lugar que quando a gente for, a gente vai gastar com comida. A gente vai economizar em todos os outros países pra chegar na Itália e comer. Menos no México. Aí a gente colocou também provar chicha morada ou xixa morada, não sei como se pronuncia, no Peru, que é uma bebida, vou pesquisar, que faz bem pro fígado, pros rins. Uma infusão de vários chás. Vai limão. Dizem que é vai tudo. amargo, eu acho, né? Pelos vezes que a gente viu, disseram que era meio amargo. Então a gente não tá nem colocando isso na lista porque a gente acha que vai ser muito gostosa. Mas a gente tem curiosidade de saber Sim. como que é. É bonitinha até. Ela é feita com aquele milho preto, roxo, típico do Peru. Que dizem que não dá pra comer também. Eu acho que só dá pra fazer suco e essa bebida. É uma bebida tradicional do Peru. É um refresco feito com milho de cor roxa, servido com especiarias e frutas. Na parte mais histórica do bucket list, tem bastante coisa. A gente colocou as pirâmides no Egito, que acho que todo mundo que gosta de viagem, gosta de história, vai querer conhecer as pirâmides, pelo menos uma vez na vida. A gente viu recentemente, eu nem sabia que tem que pagar pra entrar em cada uma das grandes pirâmides lá. Sim.
E não tem muita coisa dentro da pirâmide, mas se eu for até o Egito, a gente vai ter que entrar, né? Não vai olhar de fora, não pode, tem que entrar na pirâmide. A gente também quer ir no Machu Picchu, no Peru, que é a cidade dos Incas, né? Uma das 7 maravilhas modernas. Modernas? Sim, 7 maravilhas. Ela foi redescoberta em 1912, acho que foi. 12. A gente usou 1912 pra alguma coisa. Pois é. Foi muita coisa em 1912. 1912, a gente adora o número 12. Foi por um historiador, pesquisador norte-americano, né? É. Que disse ter Só que ele não descoberto, descobriu, né? Ele descobriu. redescobriu, assim como todas essas grandes descobertas. De coisas que já estavam lá, a população já sabia que estava lá. Ele revelou pro mundo, né? É. Ele fez o artigo, acho que ele escreveu um artigo ou algo assim. Mas ele mesmo falou que o pessoal, os locais falavam que tinha uma cidade lá em cima, então já Porque existia, ficar no alto já sabiam, né? da montanha, aí ficou como meio escondida e parece que estava cheia de vegetação, né? Não tá como hoje quando a gente visita. Ela já tá mais limpinha pra passar, ver as casinhas, tudo bonitinho. E quando esse historiador chegou lá, parece que tava tudo bem abandonado mesmo, então... Chegou, era tudo mato. Mas porque não tinha mais utilidade, né? Não tinha ninguém morando na cidade, mas Sim. é um lugar de difícil acesso. Hoje em dia, como tem turista indo pra lá toda hora, cada vez mais está facilitado o acesso, tanto para subir no Machu Picchu em si, quanto para chegar até lá, né? Outro lugar que a gente colocou é o Taj Mahal na Índia, que também é indispensável para qualquer viajante ir no Taj Mahal. Isso. Que também é uma das 7 maravilhas, né? É. Modernas. Taj Mahal, que foi feito para a terceira e preferida esposa do homem lá, que eu esqueci o nome. Sim. Que na verdade foi feito após ela morrer, né? O túmulo dela. É, foi feito isso. Ela deu 14 filhos pra ele, né? É. Então ele resolveu fazer essa homenagem póstuma pra ela. Ela nunca viu, né? Podia ter feito uma vasectomia, mas não. Fez, esperou a mulher morrer, durante inclusive o parto, né? Durante o parto do 15º ou 14º, agora não sei. Faz diferença, só que foi filho pra dedéu. E aí a mulher ganhou aí um lugar maravilhoso, que a gente vai visitar. E pensar nela, pensar, coitada. Que difícil. Outro lugar que a gente quer muito visitar é Petra, na Jordânia. É uma cidade arqueológica que contém túmulos e templos esculpidos em penhascos de arenito rosa. Então ela é conhecida como a Cidade Rosa. A gente tá falando bem por cima aqui dos lugares que a gente quer conhecer, porque quando a gente fizer o vídeo, né, a gente vai falar mais detalhadamente. Então alguns a gente nem vai comentar muito também, a gente vai só citar. Tá. Muralha da China é maravilha do mundo também? Não sei, muito só falando que todas são, daqui a pouco tem 15 só nesse vídeo. Um outro... Da 19ª Eu maravilha estou- do mundo. colocando como maravilha do mundo. Não sei quem que define isso aí, mas... Ninguém te Também- pergunta, né? Exatamente. Vai, tá. Outro lugar que a gente quer conhecer também é a Muralha da China. Ela foi construída em 220 a.C. com objetivos militares. Ela tem 21.196 quilômetros de extensão. Muitos dizem que dá pra ver ela da Lua, mas não, é mentira. Mentira. Mas ela realmente cruza um espaço muito grande na China, né? E ela demorou muito tempo para ser terminada de fato. Aí, indo para Polônia, a gente quer visitar a fábrica de Oskar Schindler, que foi aquele industrial que salvou muitos judeus. Quem assistiu o filme A Lista de Schindler, eu assisti há muitos anos atrás, tem que ver de novo. Mas essa... Vamos assistir? Nunca vi. Claro, nunca vi. Assistir. Só que aí a fábrica ainda existe até hoje e, se eu não me engano, tem um museu lá. E você pode visitar, né? E aí descobrir bastante da história, né? E na Alemanha a gente pretende conhecer o campo de concentração de Sachsenhausen. Acredito que seja assim que se pronuncia. Que é um campo de concentração que você pode visitar hoje, que tem um museu lá. E dizem que é bem preservado, que você consegue realmente imaginar aquelas pessoas, o sofrimento das pessoas que estavam ali. E, enfim, que vale muito a pena a visita para saber um pouco da história da Segunda Guerra Mundial.
Outro lugar que a gente quer visitar é o Castelo de Bram, que fica na Romênia. Esse castelo inspirou o autor Bram Stoker a escrever Drácula, só que o autor realmente nunca chegou aí nesse castelo. O castelo recebe em torno de 500 mil visitantes por ano. E agora indo pra França, um lugar que é o nosso sonho conhecer, a Catedral de Notre Dame. E infelizmente, atualmente, eu acho que ele ainda está fechado para visitação, a parte interna da Notre Dame, por causa daquele incêndio que foi em 2019, eu acho. Então faz um bom tempo que está em reformas. Então eu acho que eu até prefiro esperar um tempinho para visitar quando for possível acessar a parte interna. Ainda assim, eu quero conhecer o local que inspirou o Victor Hugo a escrever o Corcunda de Notre Dame. Por último, nessa categoria, a gente também quer visitar o Memorial da Guerra lá na Coreia do Sul. E a câmera acabou a bateria. Então, provavelmente a gente vai estar em posição um pouquinho diferente aqui, mas vamos continuar o vídeo. E para finalizar, então, os lugares que não se encaixaram em nenhuma categoria, ou que a gente não conseguiu encaixar em nenhuma categoria, são os seguintes. Capela Sistina, no Vaticano. Subir o Monte Sinai, no Egito. Prestigiar o Bregenzer Festspiel, que é na Áustria. É um festival de artes performáticas, realizado em Bregenz, Áustria, durante 2 meses. E parece que o palco fica sobre um lago. Uau. Então é bem bacana. Foi. Talvez seja muito caro, mas até lá a gente vai estar ganhando muito dinheiro. Quem sabe a gente não é convidado pra assistir Pois é. o festival. Vou jogar pro universo. Isso aí. Também tomaram chopp na Oktoberfest de Munique. A Oktoberfest aqui de Blumenau a gente já foi, mas tem que ir na original, né? Lá de Munique, então tá aí o objetivo. A gente também quer conhecer as ruínas de Atenas, na Grécia. Visitar um pub na Irlanda, que é bem clichê. Se a gente for pra Irlanda, a gente precisa conhecer um pub irlandês. Certeza. Também tomar banho em alguma praia no Caribe. Também um pouco clichê, mas as praias de lá são lindíssimas, então com certeza a gente vai querer tomar um banho lá. A gente deixou bem aberto pra gente poder escolher a praia que a gente quiser. Com certeza. Também assistir um jogo no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. O estádio atualmente está em reforma, provavelmente, acho que desde 2019, se eu não me engano. A gente gostaria de ver ele... A gente, né? A gente... Gostaria de ver ele prontinho, né? Creio que esse ano ele já fica pronto. Mas então quando a gente for lá, a gente já vai estar prontinho. E a gente também vai fazer um trekking até a Laguna 69 no Peru. Sim. A Laguna 69, ela fica muitos e muitos metros de altitude. Não lembro exatamente quantos, mas está aqui na tela. E é um lugar lindíssimo. Um lugar lindíssimo. A gente acha, né? A gente acha. Pelas fotos, parece lindíssimo. Não é tão fácil chegar até lá em cima, até pela altitude também, né? É uma trilha também, então tem o trekking tudo ali. Mas dizem que vale muito a pena. O lago, ele é com águas da geleira ali, né? Então por isso que ela é tão limpinha, tão azul, tão bonita. Então esperamos que vale a pena chegar até lá em cima. Muitas fotos. E a gente já vai treinando pro Monte Everest. Com já certeza. Vai começar o nosso treinamento. Com altitude. É isso aí. Também queremos visitar o Castelo de Praga, que se eu não me engano é o maior castelo do mundo. Também temos o Palácio de Gyeongbokgung. Vai aparecer aqui na tela, porque eu não sei falar, infelizmente, coreano. E assistir a troca da Guarda Real lá. Ele foi construído originalmente em 1395. E ele mais tarde foi queimado, abandonado e reconstruído quase 3 séculos depois. Ele era o principal e maior palácio entre os 5 grandes palácios construídos pela dinastia Joseon. A gente também quer conhecer a Capela de Ossos em Évora, Portugal, e também quer ver as cerejeiras desabrocharem no Japão. Existem pontos diferentes, que são bem turísticos para ver isso, mas a gente deixou em aberto também, porque estando no Japão, na época das cerejeiras, já tá ótimo. E a gente também quer, uma vez na vida, pelo menos, poder prestigiar a Aurora Boreal, que é esse fenômeno que acontece nos céus, que é possível ser visto no Polo Norte.
E ele acontece quando o plasma resultante das atividades solares entra em contato com elementos da atmosfera terrestre. E aí fica aquelas cores bem bonitas no céu. Parece uma obra de arte. E é possível ver em alguns países, mas a gente colocou aqui na Islândia. Vai ser o nosso motivo para ir pra Islândia. Sim. E é isso que a gente colocou aqui um pedacinho do nosso bucket list. Com certeza a gente tem muito mais coisa que a gente quer ver, muito mais coisa que a gente vai descobrir que a gente quer ver, que a gente nem sabe ainda. A gente está pesquisando, às vezes a gente acha alguma coisa, a gente pensa, nossa, que legal, não sabia que existia. Sim. Já quero. Quero. Esse é o mal também de assistir muitos vídeos e consumir muito conteúdo sobre viagens. A gente descobre lugares no mundo que a gente não fazia ideia que a gente queria ir. Sim. Inclusive, se vocês tiverem alguma recomendação aí internacional pra gente, ou até nacional, enquanto a gente tá aqui esperando o passaporte do Gabriel, Sim. comenta aqui embaixo que lugar que a gente deveria ter colocado nessa lista, que a gente pode colocar. Aproveita também, segue a gente lá no Instagram, tá aparecendo aqui. Se inscreve aí no canal, deixa o like também. Isso ajuda bastante a gente a divulgar cada vez mais o canal. E é isso aí, acompanha a gente nas nossas próximas viagens. Tchau! Tchau! E por último, mas não por isso menos importante, temos a incrível, a maravilhosa, a espetacular Estátua da Liberdade, Dava.